Iniciamos o programa Biografia de hoje trazendo um jovem talento erechinense que já é reconhecido em todo o estado do Rio Grande do Sul e daqui a pouco, com certeza, será conhecido a nível nacional. Trata-se de Murilo Andreola, gente da casa, filho da nossa terra, neto da nossa terra, que aperfeiçoou-se em música e hoje vai nos dar um show de conhecimento musical aqui. O Murilo nasceu aqui e vai contar muito sobre a vida dele, desde criança até chegar onde chegou. Apesar de muito jovem, a biografia dele tem muita história para contar. Murilo, você nasceu em Erechim mesmo, estou confirmando. Sim, nascido em Erechim. Teus pais também? Sim, os dois. A última geração que veio foi dos meus bisavós que vieram da Itália, mas a partir deles, todos daqui de Erechim. Ou dos interiores, né? Então tem tudo a ver mesmo com Erechim. Sim. Murilo, você já estudou música desde pequenininho? Aonde você estudou? Como é que você começou? Sim, eu iniciei aqui no Centro Cultural 25 de Julho com a Orquestra de Concertos de Erechim aos 5 anos, no ano de 2000. Eu nasci em 95, então em 2000 eu comecei os meus estudos de violino. A partir daí eu permanecia aqui toda segunda, terça e quarta até os meus 12 anos. E eventualmente vinham professores de Curitiba, de Porto Alegre, às vezes de São Paulo, eles vinham a convite do maestro que estava na época para nos orientar, né? Então, assim foi o início do meu estudo, né? Você lembra do nome desse maestro? O maestro era o Aldo Rassi. Ele não está mais em Erechim? Ele está atualmente, inclusive me chamou para tocar junto com ele em Concórdia. Mas ele atua em União da Vitória, acredito eu, e em Curitiba ele também leciona lá. Você, nos ancestrais seus, avós, tios, pais, tinha muita gente tocando instrumento musical? Eram músicos também? Assim, que eu me lembre da minha infância, meu pai às vezes dedilhava um violão, assim, mas principalmente pela educação que meus pais deram para mim e para os meus irmãos, eles sempre queriam que nós estivéssemos com algum envolvimento com arte, né? Então, meu irmão mais velho tocou piano por mais de 10 anos, ainda toca hoje, mas a formação dele foi uns 10 anos, que ele fez no Belas Artes. E o meu irmão do meio, ele tocou violão, se formou no Conservatório de Concórdia. Se formou lá, mas atualmente ele se formou em Direito, atua na área de Direito. Então eu me lembro de criança, eu acordava às 7, 8 da manhã, já estava meu irmão lá tocando piano. Então acredito que isso já tenha me inspirado a querer estudar música, né? Como é o nome dos seus pais? O Hélio Andreola e a Terezinha de Fátima Gesac Andreola. Nessa situação, essa convivência permanente com música, assim, do que você lembra, você acha que esse ambiente musical propicia crianças mais tranquilas, mais calmas? Você sugeriria para algumas famílias que fizessem isso? Olha, eu já vi, claro que eu sou uma criança praticamente ainda, mas eu já vi onde eu trabalhei em Santa Maria com projetos sociais lá, com crianças carentes, enfim, assim, não só as crianças, mas as famílias mudarem também por causa da música, né? Porque a gente em consequência da música, porque tinham pessoas que nunca tinham visto um instrumento desse, jamais imaginavam que uma vareta com uma crina de cavalo esticada pudesse tirar som de algum instrumento, e também nunca tiveram relação, nunca escutaram um repertório de música erudita, né? Então, isso fez, assim, crianças que lá em Santa Maria a gente tinha um quadro, assim, de alunos que eram os problemáticos da escola, eles se tornaram os melhores em questão de 2 anos, 3 anos. Tranquilismo. Pela vivência, porque, claro, a música, ela tem muito de autoconhecimento, tu precisa se conhecer, tu vai ir se conhecendo com o tempo, e também a gente precisa ter um contato com o ser humano, a gente precisa, a gente vai tocar junto, a gente vai tocar em grupo, a gente vai
ter que tirar o mesmo som com a mesma frequência, com a mesma intensidade, e isso faz com que as pessoas pulsem juntas. Um ambiente solidário. Exato. Então, isso transformou muito, assim, e me transformou também, né? Como cidadão, hoje em dia, eu digo que só sou como sou por causa do conhecimento que eu tive através da música, do violino, enfim. Você participa da Orquestra de Concertos de Erechim no momento? Atualmente eu estou sendo preparador técnico da orquestra, também atuo, organizo a questão pedagógica, didática e também a preparação dos ensaios, né? Então quem está regendo os ensaios por enquanto sou eu, mas eu não me considero um regente, como eu já devia ter falado antes. Eu não tenho essa formação para reger num concerto, eu não me considero ainda. O que precisa para ser regente? O que tem que ser feito? Olha, existem cursos que te preparam para ser regente, né, para ser o maestro da orquestra, e a gente acaba pensando assim que o regente é o cara que sabe todos os instrumentos, ou que o regente que toca, que rege a orquestra é o mesmo regente que rege coro, né, o coral. E na verdade são coisas diferentes, né? Atualmente existem cursos que preparam a pessoa para ser regente, e tu vai trabalhar o gestual, né? Como fazer a pulsação dos tempos com as mãos, questão de elementos musicais, como é que você vai solicitar para a orquestra tocar um som mais intenso, ou tocar um som mais fraco, ou fazer uma nota mais... por exemplo, que a gente tem as expressões dolce ou vigoroso, né? Fazer as notas com essas características, né? Então, o maestro ele vai estudar e vai se preparar para buscar tirar isso da orquestra, né? Conseguir tirar esse som. Eu geralmente faço a seguinte analogia: nossos instrumentos são violino, viola, e o instrumento do maestro é a orquestra. Então, ele vai aprender a tocar a orquestra. Tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, né? Sabendo dedilhar cada um deles. Que diferença tem entre viola e violino, Mauro? Então, a viola e o violino, eles têm um desenho muito parecido, a silhueta dos dois, né? E tem partes bem iguais, né? Se vocês forem reparar, tem 4 cordas também, e eles ambos nasceram assim, perto do ano de 1500, tá? Que eles tiveram esse desenho aqui que foi estabelecido, assim. E a viola e o violino, eles tinham, na verdade, funções diferentes num grupo, né? Numa orquestra de câmara, né? Ou um grupo de câmara, na época lá do período barroco, enfim. A viola, ela, por mais que seja um instrumento melódico, assim como o violino, ela tinha uma função de preencher a harmonia. Então ela não necessariamente tinha o protagonismo nesses grupos, né? Ela ficava mais no recheio do bolo, né? Uhum. E o violino, então, era o cara que era sempre ele que ficava com as melodias, né? Os grupos dos violinos faziam duetos e tal, enquanto viola, violoncelo e contrabaixo se preocupavam com a base e o recheio da nossa música, né? Então, era na orquestra, basicamente isso. Numa orquestra, um aparelho é mais importante que o outro? Não. Na verdade, todo mundo fala, violino, mas na verdade todos são extremamente importantes, porque eu gosto de fazer uma comparação da orquestra como uma empresa, né? Quando a gente tem uma falha no setor mínimo que for de uma empresa, né? Sei lá, área da limpeza, a empresa não está limpa, né? Tu não está recebendo o teu cliente com uma limpeza, tu vai perder clientes, né? Na orquestra a mesma coisa, se a gente tem um instrumentista, independente do instrumento, não vou nem chegar a falar sobre instrumentos, porque todos eles vão ser importantes, mas se um instrumentista faz um detalhezinho que não é como deve ser, é aquilo ali que mais vai aparecer, né? Então, a gente busca sempre um certo perfeccionismo para que seja tocado extremamente junto, que seja tocado exatamente a mesma afinação, né, a mesma articulação das notas,
para que justamente aconteça a arte, né? Para que essa forma se dê vida a essa forma orquestral. Murilo, você falou na orquestra de concertos. Quantos elementos tem hoje a nossa orquestra aqui? A orquestra está com 60 componentes, né? Ela é dividida em duas orquestras. A gente tem a Camerata, que é o grupo de alunos mais avançados, né? E que são 20 pessoas. E tem a Orquestra Escola, que tem cerca de 40 pessoas também. E então, quando a gente junta esses dois grupos, que eu costumo de chamar a Orquestra de Concertos de Erechim, que daí é todo mundo mesmo, tanto os iniciantes quanto os avançados tocando juntos, né? Você estava comentando antes que são necessários professores e pessoas envolvidas com a orquestra, além dos músicos, né? E você falou no aspecto didático, né? Esse aspecto didático são as aulas teóricas de música? As aulas teóricas estão incluídas nisso, né? Basicamente, assim, o ideal para nós termos um ensino de música de qualidade e consistente, na minha opinião, se nós tivéssemos aulas individuais de instrumento, né? Você com um aluno, professor com um aluno, aulas teóricas e aulas, no caso de um contexto de orquestra, os ensaios de naipe, que aí não é com a orquestra inteira, são só as filas de violinos, só as filas de violas, só as filas de violoncelo, só as filas de contrabaixo, só sopro, só percussão e, além disso, o ensaio da orquestra. Então, claro, esse ideal, nós estamos tentando nos aproximar dele, né? Mas como eu só estou aqui um dia por semana, então eu acabei criando algumas estratégias para tentar resumir ao máximo tudo isso, né? Então, de manhã a gente tem as aulas coletivas com enfoque técnico, de tarde também. Aí à noite eu às vezes separo ensaio de naipe e às vezes a gente faz a orquestra inteira. Então eu sempre programo, né, o cronograma antes para os alunos já ficarem sabendo tudo que vai acontecer. E também não é como eu só estou em um dia aqui, não é um trabalho que é sempre igual. Então, para o último concerto que a gente fez, nós trabalhamos de uma forma. Para o concerto que nós vamos fazer agora em outubro, estamos trabalhando de outra forma. No fim do ano vamos fazer outro concerto de Natal, vai ser de outra forma que nós vamos trabalhar, justamente para suprir isso, porque a gente não tem condições agora de ter todos os professores ou um grupo de professores todos os dias acompanhando e tal, que isso seria o ideal, né? Funcionar como uma escola mesmo, como os alunos vindo sempre, tendo esses ensaios de naipe, ensaio geral, aula teórica e instrumento, né? Isso seria o top de linha, assim. Murilo, os alunos que você fala, eles remuneram, eles pagam para participar ou, ao contrário, eles recebem alguma coisa? Atualmente, a orquestra é gratuita, né? Nós não temos nenhuma intenção de lucro, né? A gente quer promover a cultura e o ensino musical, e a contrapartida que a gente sempre pede é que eles participem, né? Busquem estudar e se aprimorar o quanto antes para participar do grande grupo. E também, claro, que alguns projetos que vão ajudando a orquestra, como Lei Rouanet, LIC, alguns projetos municipais também que o pessoal da diretoria escreve para poder manter a orquestra. E alguns alunos que se sentem à vontade, se tiverem recursos para isso, também podem fazer doações mensais. A gente é bem tranquilo em relação a isso, né? Não existe uma mensalidade lá, então é gratuito. Quem pode, quem quiser ajuda, quem não quiser a gente realmente cobra só a vontade, né? E o comprometimento, o compromisso para vir e tocar e fazer o melhor de si, né? Murilo, nós estamos no palco do 25 de julho. Eu nunca imaginei estar nesse palco aqui, porque eu não tenho expressão artística nenhuma, né? Eu só sei fazer o que eu sei fazer, advogar e conversar. Mas a gente está aqui no 25
Nós não temos plateia, as cadeiras estão todas vazias, mas eu gostaria que tu colocasse uma música no meio da nossa programação. Tu pode tocar ou violino ou viola, fica a tua escolha. Sim, então, preparei uma música que é a suíte número 1 para violoncelo, que na verdade é para viola da gamba, de Johann Sebastian Bach. E eu vou fazer na viola, então, é uma edição para viola, e que, enfim, é uma música bem conhecida e acredito que todos vão gostar. Com certeza. Murilo, nas fotografias que nós temos aqui, você aparece em vários momentos tocando violino ou viola, né? Essas pessoas que gostam de música, como é o teu caso, aprendem a gostar quando são crianças? Olha, a gente sempre... Eu escutei já vários professores dizendo que é bom a gente começar o quanto antes, né? Eu já vi experiências de gente que começou a tocar mais tarde, e que também toca muito bem. Então, na verdade, não se tem idade para começar. Tu pode, tendo prazer e tendo a vontade de querer, né, ter o interesse de querer aprender, é o essencial. Mas claro que quanto antes a gente começa, mais facilidade a gente vai ter, né, para... É como mais ou menos como aprender língua estrangeira. Exatamente. Então, de um lado, a gente tem as crianças que têm muita facilidade, né? A gente diz que tem o dom, que tem o talento, que na verdade para mim é uma facilidade, né? Às vezes a criança já está predisposta, já vem predisposta a fazer aquilo ali e se tornam muito bons, né? Mas de qualquer forma, vamos dizer assim, crianças que não têm essa predisposição, tipo que nem eu, né? Elas vão aprendendo com o tempo e geralmente têm muita dificuldade na leitura da partitura, na parte teórica. A parte musical acontece muito bem, a parte teórica que é uma dificuldade. E já quando tu começa mais adulto, mais velho, né, ali questão de 15 anos, 14 anos, ou até mesmo adultos, né, a gente vê que essa parte teórica ela é resolvida rapidamente. E aí a parte motora, a parte física que se torna a dificuldade, né? Então, tem os ônus e os bônus para cada período da vida que você quiser aprender a começar a tocar. Murilo, para que uma criança tenha interesse, parte dela, os pais é que estimulam, a escola é que estimula. Da onde que sai a vontade? Assim, você como era criança e gostou, você lembra por quê? Olha, eu considero que é uma parte por causa dessa influência que eu tive dos meus irmãos, como eu sou o caçula, né,
de 3 irmãos, eu sou o caçula e os 2 eram envolvidos com música, eu acabei me interessando. Eu vinha, desde criança, eu vinha para o Centro Cultural 25 de Julho, então fomentar esse tipo de apresentação e ter esses instrumentos acontecendo, né, na cidade, essas aulas acontecendo, é uma oportunidade que se dá não só para os adultos, mas também para as crianças conhecerem. E isso é o principal fator, acredito que tenha me influenciado e que influencia. Às vezes a criança vê na TV, às vezes vai ao teatro, às vezes tem a oportunidade de assistir uma ópera ou assistir um musical, né? Então, esse tipo de iniciativa dos pais, e que hoje em dia nós com internet, com um mundo de coisas na nossa mão, as crianças podem ter, em vez de ficar, sei lá, jogando qualquer joguinho, assistir a uma sinfonia. Tem coisas de muita qualidade na internet, né? No YouTube, enfim, nas redes sociais, que a gente pode utilizar para começar a criar. E não precisa ser só na música que eu digo isso. Em teatro, em exposições, enfim, todo o contexto artístico assim, é bom para que a criança se expresse. A gente trabalha com expressão, né? Então, no caso, o instrumento que eu escolhi para me expressar foi o violino. O instrumento que tu escolheste para se expressar é a entrevista, é a forma que a gente encontra de se expressar, que não deixa de ser uma forma de arte também, tudo isso aqui que nós estamos fazendo agora. Então, eu acredito que esse tipo de ação com as crianças, além de criar bons cidadãos, assim, para futuramente tomarem conta da sociedade, faz com que elas pensem de uma forma diferente, que elas não sejam só aceitem tudo e não questionem e não se expressem se gostam ou se não gostam. Então, dessa forma, a gente vai conseguindo aflorar a parte irracional da nossa cabeça, que a gente trabalha muito com o irracional dos sentimentos, né? Trabalhando com música, e isso é extremamente importante para o crescimento humano, né, do ser humano. A música pode ser usada como remédio? Olha, eu não digo que seja um remédio, né, porque ela não vai te salvar ou te jogar, né, do abismo, mas ela pode ser uma válvula de escape, pode ser uma ajuda muito grande. Musicoterapia? Musicoterapia, exatamente. A musicoterapia, ela não trata de salvar aquele paciente, né? Ela não vai corrigir, ela vai sim trabalhar com o que aquele paciente tem para que os sintomas vão se amenizando. Então, eu não acredito que seja uma cura, mas eu acredito que sim, a música pode fazer muita diferença e pode melhorar a qualidade de vida de muita gente. Murilo, você estudou no Belas Artes aqui em Erechim, muitos anos. A minha formação, assim, resumidamente para eu te dizer, eu então comecei aos 5 aqui na Orquestra de Concertos, fiz no Belas Artes curso de harmonia, história da música, história da arte, violino, e eu acredito que foi essas. Contraponto também, se não me engano. Foram esses cursos que eu fiz ali no Belas Artes. Depois disso, então, eu fui para Santa Maria, fiz lá em Santa Maria o curso de bacharelado em violino, fiquei 6 anos lá, né? Depois do curso eu já comecei a trabalhar, já me estabeleci lá, e então voltei para cá ano passado, e ali em Passo Fundo eu fiz a minha pós-graduação em educação musical. Então eu sou um especialista em educação musical e um bacharel em violino. Você comentou antes que um dia por semana você fica em Erechim. E os outros dias, onde é que você fica?
Nos outros dias eu trabalho na terça-feira em Espumoso, em quarta e quinta eu trabalho em Passo Fundo, também na UPF, lá na universidade eu faço um trabalho de preparação lá com os alunos da licenciatura, que tocam violino, né? E, enfim, tem uma orquestra lá, a Orquestra de Câmara da UPF. E na sexta e no sábado eu estou em Chapecó, com a Orquestra Sinfônica de Chapecó. Também eu trabalho no programa Arte Cidadã, que é o programa que alimenta a Orquestra Sinfônica. Então, que atividade você tem em Chapecó? Você faz o quê? Eu sou professor de violino e viola. Além disso, eu toco na orquestra lá também. Daí, né? A gente tem, na sexta-feira e no sábado pela manhã eu dou aulas, né? Tanto coletivas quanto individuais. E no sábado à tarde a gente tem o ensaio da orquestra. Então, a gente... E no domingo? Ah, no domingo, raramente eu tenho um domingo livre, mas geralmente os domingos eu faço eventos também, né? Eu toco em casamentos, formaturas, tudo isso, né? E inclusive quando eu estava vindo aqui para Erechim, era um receio que eu tinha, né? Porque os colegas aqui em Erechim, eles comentavam, porque não é muito bom, né? Não tem muito lugar para trabalhar, não tem muita... O mercado é restrito. Pois é, o mercado é meio fechado e tal. Aí, quando eu vim para cá, ano passado, assim, eu fiquei, acho que, uns 10 dias sem emprego. Depois eu já tive um monte de atividade para fazer. Né? Eu trabalhei no Belas Artes também, ano passado, e já continuei com os projetos, né? Com a minha namorada, ela também é musicista, e então a gente toca junto, a gente... fazemos vídeos, ela atua na área da educação também, da educação musical, então ela já deu cursos, eu também dando cursos, tudo mais, e aí é que a gente foi se estabelecendo, né? Tivemos o prazer hoje, no programa Biografia, de entrevistar gente nossa, gente da casa, o Andreola, um musicista de primeira categoria, num espaço cultural que diz tudo. Nós estamos hoje no Centro Cultural 25 de Julho, uma expressão cultural da nossa região. Eu deixo a música tomar conta e eu volto na próxima semana. Thank you.